Amém? Então você entendeu? O diabo é o nosso acusador diante de Deus. Quer dizer, ele vai lá prestar conta e vai nos acusar. Amém? Agora, nós vamos abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, versículo 2. 2 Coríntios 12, 2. Olha o que diz, ó. Conheço, isso aqui é Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está falando dele mesmo, né? O que ele está querendo dizer? Ele não sabe se ele foi arrebatado no corpo normal, se ele estava desmaiado, não sabe. Ele sabe que só Deus sabe disso, mas ele sabe que ele foi ao terceiro céu. O que ele está querendo dizer? Que existe um terceiro céu. Está garantindo aqui, certo? Gênesis 1:1 fala o quê? Em princípio, a tradução correta, criou Deus os céus e a terra. Está vendo como que está no plural? Em princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha que louco isso aqui, irmão. Então o que está querendo dizer? Existem 3 céus. O primeiro céu é o céu que nós vemos. Céus dos astros, do sol, da lua, das estrelas que a gente vê. Primeiro céu, amém? Segundo céu, regiões celestiais, aonde está o mundo espiritual atuando. As pessoas acham que os demônios estão debaixo da terra. Existem alguns, mas não todos. As regiões celestiais estão inundadas de anjos e demônios. Vou ler o texto daqui a pouco. Então quer dizer o quê? E no terceiro céu é a morada de Deus, onde está a Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus. Então está querendo dizer o quê? Que existem 3 céus. E tem que chegar lá a nossa oração. Amém? Agora, abre em Mateus. Mateus 18, 19 e 20. Mateus 18, 19 e 20. 19 e 20. Mateus 18, versículo 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Tá vendo? A gente fala só o quê? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está lá. Mas o texto está dizendo coisas superiores. Está dizendo aqui, ó, aonde estiver 2 ou 3, versículo 19, pedindo qualquer coisa, também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Está vendo como que é forte? Não é só sobre vir à igreja. Está falando sobre oração aqui. E está dizendo que será respondido quando tiver 2 ou 3 no mesmo objetivo. O que nós alcançamos no terreno? Porque todo mundo começou a orar junto, no mesmo propósito. Aí ele diz assim, ó, se vocês se unirem numa só fé, num só pensamento, num só pedido, o Senhor vai conceder qualquer coisa que vocês pedirem. Olha o poder da igreja, irmão. Por que Deus muda um país? Porque a igreja se une num só propósito, num só jejum. Por que o diabo luta para a igreja viver brigando com a outra? Porque ele sabe que quanto mais pessoas unidas num só propósito, de pregar o evangelho, de mudar a política, de mudar o país, de acabar com a corrupção, com a mentira, com o crime, Deus vai responder. Ele está garantindo aqui, ó, onde tiver 2 ou 3 no mesmo propósito, ó, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai. Irmão, você quer crescer no seu casamento? Marido e mulher têm que orar pelo mesmo propósito.
A mulher ora por uma coisa, o marido ora por outra, por isso que não recebe. Tem que ser o mesmo objetivo, o mesmo foco. Para quê? Para que algo aconteça mais rápido, para que o mundo espiritual atue. Imagine se um anjo subir. Agora imagine se o seu anjo e o anjo dele subir junto. Cair lá a mesma oração. Aí Deus fala, tem que responder essa oração lá. Tem muita gente orando pela mesma coisa. E aí ele vai responder a nossa oração. Quando tivermos na mesma visão, na mesma união. Eu vou pular essa parte aqui que nós vamos julgar o anjo. Nós vamos julgar os anjos, hein? Depois eu falo disso aqui. Apocalipse 16. Correr aqui porque eu quero falar mais sobre a parte da oração. 16, versículo 5. Olha o que diz, Apocalipse 16, versículo 5. E ouvi o anjo das águas que dizia. Olha para mim. Irmão, Deus tem anjo para tudo. Tá vendo como que a gente é levado a não crer em anjo? Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz tem um anjo. Tu acabou de falar aqui, ó, que existe o anjo da água. As pessoas confundem, né, pastor? Não posso confiar em um anjo porque não posso crer em um anjo. Exatamente, as pessoas confundem. Adorar a um anjo, eu vou ler o texto daqui a pouco, com ele existir. E ele está atuando. Então o que acontece? Deus está acabando de falar que existe o anjo da água. Apocalipse 14, 18. Olha o que diz. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. Ó, Deus falou assim, ó, anjo, sua função é ter poder sobre o fogo. Quando eu precisar de fogo, eu vou chamar você. Anjo, sua função é cuidar das águas. Quando eu precisar de água, eu vou chamar você. Aí vem Apocalipse 7, 1. O que eu estou querendo dizer? Existe anjo para tudo, irmão. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. Está querendo dizer o quê? Existe 4 anjos responsáveis por segurar a força do vento. Por quê? Porque Deus deu poder, vento, vai lá. Só que era muito forte. Aí Deus coloca um limite no vento. Quem que é o limite? É o anjo. Tudo que Deus criou na terra tem um anjo responsável, irmão. Sabe por que nós vamos julgar o anjo? Porque tem anjo que está desobedecendo. Tem anjo trazendo terremoto. Tem anjo trazendo tsunami. Quando não é na hora que Deus manda, sabe o que acontece? Vai ser julgado. Por quê? Porque eles são responsáveis. Jesus chegou diante da figueira. E a Bíblia diz que a figueira tinha folhas. Como se tivesse fruto, mas não tinha. Quando Jesus chega diante dela, em um tempo que não era para dar fruto. Olha que loucura. O texto está dizendo, claro, em um tempo que não era para dar figo. Certo? Aí o que acontece? Jesus olha as folhas e vai até ela. E quando chega lá, ele faz o quê? Não tem fruto. Aí Jesus, irmão, cara, gente boa, olha para a figueira e fala assim, ó, você nunca mais vai dar fruto, você vai secar. E vai. Quando ele volta, os discípulos olham e falam o quê? A figueira secou, velho. Irmão, Jesus, por que Jesus fez isso? Porque quando ele criou a terra, ele era Deus. Ele deu a ordem. Quando tiver folha, tem que ter fruto. Por quê? Porque o fruto é uma folha, é um fruto, de algo que não terminou, o figo é. É uma flor que não desabrochou. Entendeu? Aí que acontece o quê? Quando tem folha, obrigatoriamente tem que ter o fruto. Quando Jesus olha e vê que a folha está lá, ele fala, mesmo que não seja o tempo, eu dei a ordem. Que era para quê? Que quando tivesse folha era para ter o fruto. Quando ele chega e não tem o fruto, ele amaldiçoa. Por quê? Porque existe o anjo responsável por fazer isso. Deus deu a ordem à natureza.
E ele colocou os anjos para inspecionar se a natureza está cumprindo as ordens. Por isso que ele amaldiçoou a figueira, porque ela estava descumprindo uma ordem. Quando tem folha, tem que ter fruto. Jesus não estava amaldiçoando e cobrando a folha, a árvore. Ele estava cobrando e dando a sentença ao anjo. Ele estava dizendo, você está descumprindo, anjo, porque você não está responsável. Você não está responsável por cuidar daquilo que eu criei. Aí ele está dizendo o quê? Que existe 4 anjos segurando o vento. A responsabilidade deles é segurar o vento. Porque Deus deu uma ordem ao vento. O vento sopra. Só que se o vento vir do jeito que Deus quer, o que acontece? Acaba com a terra. A gente vê quando vem aí uns tornados. Acaba com tudo. Por quê? Porque ele está agindo na sua força total. Aí Deus coloca 4 anjos para segurar o vento. Então quer dizer o quê? Quer dizer que Deus tem anjo para tudo, irmão. Tudo que a gente vê na terra, todas as ordens, quem que vai lá na árvore e fala, árvore, amanhã você tem que dar fruto? Ninguém. Deus deu a ordem, lançou o anjo, você vai ficar responsável por isso. Você que vai cuidar. Você que vai agir lá na terra para cuidar da minha criação. E fazer o quê? E prestar conta. E quando você descumprir, você vai ser julgado pela igreja nos últimos dias. Amém? Então deu para entender que Deus tem anjo para tudo? Isso aqui é só uns exemplos. Agora entra em Hebreus. Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventuras todos eles espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui começa a pregação aqui. Hebreus está dizendo o quê? Não são os anjos ministradores, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Vamos entender isso aqui. Ele está falando que os anjos são ministradores. Anjo é um ofício, não é o que ele é. O que ele é um espírito. Todos os anjos são um espírito, do mesmo jeito que Deus é, do mesmo jeito que Satanás é. Eles são um espírito. Isso é o quê? Isso é a natureza dele. Amém? Então o anjo, a natureza dele é ser um espírito. Anjo é um ofício. O que é isso? Eu sou, por natureza, um ser humano. O meu ofício é ser pastor. Tá vendo? Eu não sou um pastor. Isso é o meu ofício. Eu sou um ser humano. Então, anjo é o quê? É um ofício. O que significa ministradores? Ministradores vem de ministério, que vem de trabalho. Por isso que Deus te unge para um ministério. Deus está te ungindo para trabalhar. Então o que Deus está dizendo? Os anjos são ministradores, eles têm um ministério, eles trabalham para servir os que hão de herdar a salvação. Tá vendo por que você tem anjo? Aqui já muda tudo. Por quê? Porque nós entendemos que existe anjos ao nosso lado. E eles têm um ministério, eles têm um trabalho. O ministério deles é o quê? É nos servir, é nos guardar, é cuidar de nós, é levar as nossas orações e é trabalhar por nós. Aqui, irmão, entra o que vai mudar a tua vida. Quando você entender que os anjos estão para nos servir. E tudo que acontece no mundo espiritual precisa de uma ordem. Se eu quiser água, eu tenho que falar, irmã, traz água para mim. Por quê? Porque eu não posso ir lá, porque eu estou aqui, certo? Aí eu dou uma ordem a alguém para que ela vá lá e busque para mim. Isso é servir. O que está querendo dizer? Os anjos são levantados por Deus para fazer isso por nós, os que hão de herdar a salvação.
Por que a gente não recebe as coisas? Porque a gente não dá ordem ao anjo. Aí o anjo fica do teu lado. Na hora que ele der a ordem, eu vou buscar. Na hora que ele der a ordem, eu vou agir. Por que a gente tem que orar? Porque oração é pedir, buscar e bater. Oração é dar ordem, irmão. Por que Deus nos busca para orar? Porque ele diz assim, ó, o céu dos céus são meus, mas a terra dei aos filhos de Adão. Deus nunca vai agir na terra, irmão, se você não der liberdade. Por que Deus levanta pessoas de madrugada para orar por alguém? Porque Deus quer dar o livramento, mas Deus não pode entrar na terra. Porque Deus não quebra autoridade. Deus não vai contra Deus. Ele deu autoridade ao homem, e é o homem que decide. Então, quando você precisa de algo, você tem que dar uma ordem. Por que a gente tem que orar para Deus salvar alguém? Porque quando eu oro, eu estou dando ordem ao anjo para trabalhar, para exercer o ministério dele. Para quê? Para que aquela pessoa seja resgatada do inferno e seja trazida para a presença de Deus. A ordem muda tudo. E a gente não quer orar. Ah, não, orar é perder tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso... Aí o anjo, tá bom, vai lá então. Você quer que sua empresa cresça, mas você não me dá ordem. Agora os anjos vão trabalhar. Tem um monte de anjos que tá de folga, irmão. Tá cansado de não fazer nada. Por quê? Porque a pessoa responsável pelo anjo não dá ordem a ele. Porque ele foi enviado para ela. Ele foi enviado para servir ela. Olha o que tem nesse texto, irmão. Isso aqui é forte demais. Pode falar mesmo com o anjo. Você tem que falar, irmão. Tem que falar. Por que eu falo aqui? Vamos lá, gente. Por causa disso. Versículo 14. Hebreus 1,14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, quer dizer, eles são um ministério. Tem anjo que é responsável pela água, tem anjo que é responsável pelo poder do fogo, tem anjo que é responsável por segurar o vento, tem anjo que é responsável pelo mar. O mar só pode vir até aqui, ó. Você já percebeu que quando há um tsunami, mesmo que ele desobedeça, porque o limite do mar é a areia da praia, ele só pode ir até ali, foi a ordem que Deus deu. Mas tem anjos lá que estão trabalhando contra, que é os anjos caídos. Eles trabalham contra o responsável. Aí o que acontece? Eles têm que agir. Quando eles agem, eles levam o mar para destruir a cidade. Mas mesmo que dure algum tempo, o mar volta. Porque existe um texto que diz assim, ó, mesmo que você seja rebelde, que você tente ir contra a minha ordem, eu farei voltar para o lugar que eu te ordenei. Olha o poder que tem isso aqui. Então o que ele está querendo dizer? Os anjos têm ofício, que é o quê? Ser anjo, mensageiro, guardião, são ministradores, são responsáveis por trabalhar ao nosso favor. Isso é lindo demais, irmão. Esse é o ponto extraordinário. Aí o que acontece? A gente pega e fala, mas não acontece nada na minha vida. Sabe por quê? Porque você não aprendeu nada sobre Deus. Você acha que conhece Deus, mas você é limitado, você não entendeu o mundo espiritual. Aí Deus traz a gente para o seminário para quê? Para a gente entender o poder que Deus nos deu. Jesus disse, se você crê, vocês farão coisas maiores. Sabe por quê? Porque eu já enviei anjos ministradores. Para quê? Para trabalhar ao teu favor. Ele só trabalha se existe uma ordem. Ou a ordem vem de Deus, ou a ordem vem do homem. Por quê? Porque no mundo espiritual Deus dá ordem, mas na terra nós temos que dar. Aí quando a gente ora, ajoelha e fala, anjo, vai lá e busca minhas bênçãos. Por que você acha que eu oro assim, irmão? O povo vai entender agora. Eu sempre falo, levanta a tua mão e fala assim, seja liberado agora todas as bênçãos minhas que estão no mundo espiritual. Por que eu falo? Anjos de Deus que estão a me servir, vão lá agora no terreno e busquem tudo que é necessário para a construção completa da igreja. Sabe por quê? Porque o dinheiro que nós precisamos já está nas regiões celestiais. E nós temos o poder de enviar o anjo para que ele busque e traga até nós. Aleluia!
Por quê? Porque existe uma guerra, irmão. Aí a Bíblia diz que Jesus fala assim, ó, no mundo vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão passar luta. E é importante que para que vocês entrem no reino de Deus, vocês tenham luta. Para quê? Para que vocês cresçam, desenvolvam, tenham fé. A gente só exerce a fé quando a gente está na prova, né? Quando você está com dinheiro, você não está nem aí. Ah, eu tenho dinheiro, vou lá, compro, faço contexto, faço minha empresa crescer. Quando você está sem, você fala, eu tenho que orar porque Deus tem que fazer um milagre. Aí a gente exerce a nossa fé. Aí quando o cara tem dinheiro, vem um câncer. Aí o dinheiro não consegue resolver. Aí ele faz o quê? A tribulação, ó. É importante que vocês passem por tribulação, para que vocês entrem no reino de Deus. Aí o cara tem que ir lá orar, falar, Deus, eu tenho tanto dinheiro, mas não resolve nada. Minha mulher está no leito morrendo. E aí? Aí Deus ensina a gente o quê? Que existe o mundo espiritual e que nós temos que dar ordem. Mas também existe a tribulação. Sabe por que a gente não recebe? Porque quando a gente começa a fazer algo, dá errado. Aí a gente faz o quê? Deus não está nisso. Vou para outra. Começa a fazer algo e dá errado. Deus não está nisso. Mas Jesus já disse, vai ter tribulação. A gente tem a ideia de que as coisas de Deus nunca vão acontecer em nenhum problema. Porque nós não entendemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Nós não entendemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Lembra que eu falei? Que o anjo joga a resposta sobre... Você orou, chegou até Deus, Deus respondeu. E o anjo pega a resposta e lança sobre a terra. Está no mundo espiritual. Sabe o que acontece? A resposta, a vitória já está lá. E aí o anjo pega o seu anjo e desce com ela. Só que quando chega no meio do caminho, ó, ele está no terceiro céu. Quando chega no segundo céu, a Bíblia diz que existe uma resistência. Existem ladrões de bênção. Meu Deus. Ó, que loucura. Existem ladrões de bênção, irmão, que estão nas regiões celestiais para impedir da resposta chegar até nós. Principados, dominadores, hostes da maldade, todos esses estão agindo no mundo espiritual. Para quê? Para que a nossa resposta não chegue. Porque eles foram lançados no mundo espiritual, no segundo céu. Expulsos do terceiro céu, caídos no segundo céu. E eles estão lá até o dia que Deus vai lançar Satanás e seus demônios na terra. Mas enquanto isso não acontece, eles estão trabalhando na região celestial para atrapalhar do nosso anjo descer com a nossa resposta. E aí sabe o que acontece? Muitas das vezes isso demora. Porque o mundo espiritual está na eternidade, não tem tempo. Aí você fala assim, Deus, pelo amor de Deus, eu já estou orando 10 anos pelo meu marido e não se converte. Deus já deu a vitória. Só que existem os ladrões de bênção que estão no mundo espiritual, trabalhando contra a resposta, contra o milagre. Aí sabe o que acontece? A gente pede, a gente ora, a gente busca, vem para a igreja. Só que a gente faz o quê? A gente para de bater. O que é bater? Para a porta abrir. Bater é persistir. Aí você fala assim, mas eu estou 10 anos orando. Só que o mundo espiritual não tem tempo, irmão. O mundo espiritual, um dia pode ter 1000 anos. E 1000 anos pode ser como um dia. O mundo espiritual trabalha num outro espírito. Nós trabalhamos com o tempo. Aqui, passou 10 anos, meu marido não se converte. A resposta já foi quando você começou a orar. Mas a sua persistência na terra durante 10 anos vai fazer com que o anjo que está lá consiga passar a resistência, descer para a terra com a sua resposta e aquilo acontecer na terra. É isso que acontece, irmão. Aí a gente desiste. Porque já estou um ano, já estou um mês orando, não acontece nada. Deus não está me respondendo, é a primeira coisa que a gente fala. Só que Deus já respondeu, simplesmente não chegou, porque depende do caminho. Tem hora que o anjo vai passar pelo caminho que está travado. Ele não consegue passar. Tem hora que ele consegue passar mais fácil, porque ali não está muita barreira espiritual. Não tem muitos demônios trabalhando naquela região. Então ele consegue passar. Só que existem momentos que existe uma batalha. E o anjo, que é o mensageiro, que é responsável por descer com a resposta da tua oração, ele está travado no mundo espiritual, ele está parado. Por quê? Porque existem anjos diferentes.
Existem anjos que é para guardar, existem anjos que é mensageiros, existem anjos que é guerreiros, existem anjos que é responsável pela adoração. Então o que acontece? O mensageiro está descendo e tem que parar, com a resposta na mão. Porque existem principados, potestades, hostes e dominadores na frente. Demônios enviados para quê? Para travar a nossa resposta, para travar a nossa bênção. Abre em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 10, versículo 1. Meu Deus, será que vai dar tempo de falar dos cavalos? Daniel capítulo 10, versículo 1. Daniel capítulo 10, verso 1. Olha o que diz. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Quer dizer, a palavra que ele recebeu é que existiria uma grande guerra. Ele tinha entendido da visão. Quer dizer, ele entendeu da visão. Agora ele vai descrever como que ele entendeu a visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. 21 dias. Alimento desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, meu Deus, irmão, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Meu Deus do céu, olha que loucura. Quer dizer, brilhava, tinha fogo, e a voz era como de uma multidão. Já foi no show que todo mundo está cantando? Não é uma coisa louca? Era isso que estava acontecendo ali, aquele ser. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo caíram sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Olha que louco. O anjo, o ser, apareceu com um linho fino e só Daniel via. E ele começa a descrever o que aquele ser era, como parecia. Só que a presença do anjo foi tão poderosa que os homens que estavam com ele não conseguiram ver, mas eles sentiram a presença tão poderosa que eles correram de medo. Olha o poder que tem um anjo de Deus, irmão. E às vezes a gente fica com medo do diabo, só que a gente não sabe que o poder dos anjos de Deus são muito superiores, são muito mais fortes. Quando a gente entende isso, a gente para de ter medo de agir no mundo espiritual. Por quê? Porque a gente entende que aquilo que está conosco é maior do que o que está no mundo. Aí a Bíblia está dizendo o quê? Que os caras nem viram, mas eles sentiram a presença tão poderosa que eles correram de medo. Aí ele diz assim, ó, só eu, Daniel, vi. Olha o versículo 8. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Olha que loucura. O negócio foi tão sobrenatural que ele perdeu até as forças. Um cristão, de tão louco que é o mundo espiritual, tão poderoso que é os anjos de Deus, transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas vozes, das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Quer dizer, ele desmaiou. E eis que certa mão me tocou. Ele desmaiou, o anjo foi lá e tocou nele. E fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as plantas das minhas mãos. Quer dizer, ele ficou de 4 igual um cachorro. De tão louco que é. Imagina a pessoa entrando e vendo, ixi, vou naquela igreja não, sai fora. Que coisa de louco aquele povo está fazendo no chão lá. O mundo espiritual estava acontecendo ali, Daniel estava vendo, Daniel desmaiou,
o anjo foi, tocou nele, e ele levantou sem força, batendo as mãos no chão e o joelho. Aí acontece o quê? E me disse, Daniel, homem muito amado. Irmão, até aqui, Daniel já estava de jejum. Daniel já estava pedindo perdão por ele, pela geração dele. Estava pedindo perdão pelos pais dele, perdão por todo mundo. Por quê? Porque ele achava que Deus não estava respondendo ele porque alguma coisa estava errada. Porque ele estava em pecado. Olha como que Deus é zeloso com a gente. A primeira coisa que o anjo faz, toca nele, faz ele levantar, e depois ele fala assim, Daniel, você é muito amado, velho. O que ele estava querendo dizer? Você não está em pecado, o problema não é pecado, o problema não é que Deus está contra você. Eu vou te explicar por que eu demorei. Você é muito amado. Ele fala o quê? Daniel. Irmão, o anjo conhecia o nome dele. Sabe o que está querendo dizer? Daniel orava. Ele orou 21 dias. Por quê? Porque ele precisava de uma resposta. Tem muita gente que fala assim, vou fazer o jejum de Daniel. Mas o jejum sem oração não adianta. Porque você vai ver que o anjo não veio por causa do jejum. Veio por causa da oração. Aí o que acontece? O anjo pega e fala assim, você é muito amado, Daniel. Quer dizer, eu conheço você lá do céu, velho. Deus, conhece você. Ele falou o teu nome para mim. Falou assim, vai lá em Daniel e leva a resposta para ele. Que eu amo ele muito. Quer dizer, ele mostrou para Daniel que a resposta não chegou na vida dele, não é porque ele era perseguido por Deus, não é porque Deus não amava ele, não é porque ele estava em pecado, irmão. Aí ele diz assim, Daniel, você é muito amado, velho, homem muito amado. Entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado, Fala assim, você vai descer lá e vai falar com Daniel, meu servo. E fala para ele que ele é muito amado. Por quê? Porque você vai responder a oração dele. E a oração dele era o quê? Ele precisava e queria entender a visão dele. A visão que ele tinha tido. E me disse, Daniel, você é muito amado. Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são o quê? Ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa... Ele estava falando o quê? Eu vim por causa da tua oração, aquilo que você falou. Eu vim por causa das suas palavras. Agora vem o segredo do mundo espiritual. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Olha a guerra, irmão. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros. Futuro, não é agora. Porque a visão é ainda para muitos dias. Eles estavam cativos na Babilônia. Então Daniel viu a visão, queria entender para saber o que ia acontecer. Talvez ia acontecer a guerra naquele momento. Aí o anjo vem e fala assim, Daniel, no primeiro dia que você orou, a tua oração subiu. E Deus já me enviou. Mas quando eu desci, o príncipe da Pérsia, os reis da Pérsia, sabe por quê, irmão? Porque existem hierarquias no mundo espiritual. Existem anjos mais poderosos do que outros. Existem autoridades. Estava falando o quê? Estava falando do principado. O principado é o superior, aquele que governa o país. O Brasil tem um principado que atua para quê? Para trazer as coisas da terra, para colocar o povo no pecado. Esse é o principado, ele governa lá de cima. Ele não vem para a terra. Ele governa o Brasil lá de cima, no mundo terreno, no mundo das trevas. Aí o que acontece? Daniel estava em um lugar. Aí o que acontece? Esse demônio que era responsável por essa região, ele fica lá em cima esperando os anjos descer com a resposta. Quando o anjo vai descer, ele se opõe. Aí ele fala assim, eu fiquei 21 dias. Ele estava falando o quê? Foi 21 dias aqui na terra, mas eu estava lá, com a resposta. Quando eu vim com a resposta,
E o Senhor viu que eu não conseguiria passar, porque as barreiras eram muitos principados ali tentando atrapalhar. Aí Deus enviou Miguel para vir me ajudar. Um dos primeiros, quer dizer, ele não é o único, ele é um dos primeiros. O que é Miguel, irmão? É Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel não é uma classe de anjo. Arque significa líder, quer dizer o quê? Arcanjo, ele é líder de anjos. Ele é um anjo guerreiro, ele é líder de um exército. Então o que ele fez? Ele viu que o anjo estava precisando de ajuda. Aí Deus fala assim, vai lá. Aí ele vem no mundo espiritual e guerreia com os principados. E ele faz o quê? Ele abre caminho e o anjo passou com a resposta. Aí quando ele chega, depois de 21 dias aqui na terra, que o mundo espiritual não tem tempo, então aquilo ali pode ter durado segundos no mundo espiritual. Por isso que às vezes a gente recebe uma resposta em 1 minuto, recebe uma resposta em 2 horas, recebe uma resposta em 10 anos. Vai depender da guerra que está no mundo espiritual. Vai depender da força que está impedindo. Aí o que o Daniel fez? O anjo está lá parado. Daniel orou, pediu a resposta veio. Aí o anjo ficou parado, porque ele não pode passar, tem um impedimento. Só que a Bíblia diz que Daniel perseverou em jejum e oração 21 dias. Quer dizer, ele foi respondido na primeira hora, mas antes de descer ele teve que perseverar, porque nós oramos agora e já é respondido, mas nós temos que perseverar orando para que o anjo consiga passar na região celestial, para que Deus envie o auxílio ao anjo. Aí acontece o quê? A Bíblia diz que Miguel vem, guerreia, derruba os principados, e esse anjo vem e desce com a resposta. Aí ele fala assim, ó, você é muito amado, você foi respondido no primeiro dia, só que houve batalha no céu contra os principados, mas o Senhor enviou o socorro, enviou Miguel para me ajudar, o anjo guerreiro, o arcanjo, o líder. Para quê? Para que eu pudesse passar, abrir caminho para mim, e eu viesse aqui para te fazer entender a sua visão, quer dizer, para fazer a sua oração ser respondida. Porque a oração dele era o quê? Eu preciso entender a visão que eu tive. Então Deus envia a resposta, mas o mundo espiritual, a guerra está travada, o mundo espiritual está travado, a situação apertou. Então o que acontece? Tudo isso vem para atrapalhar. Abre agora em Efésios 6:12. Vou pular algumas partes aqui para você entender. Porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, na onde? Tá vendo? O que ele está querendo dizer? A sua luta não é contra a carne nem sangue. A sua luta é contra as hostes do inimigo, principado, potestades, hostes da maldade, que lutam nas regiões celestiais. O diabo não está lá embaixo não, irmão. O diabo está entre nós e Deus, querendo impedir a nossa vitória, querendo barrar a nossa bênção. Ele é o líder dos principados. Então ele faz o quê? Ele coloca os principados, cada um tem um lugar. Cada um tem um lugar. E foi o próprio Deus que colocou eles lá. Lembra que eu falei que cada anjo tem seu lugar? Deus colocou eles lá. Para quê? Para eles guardarem as ordens que Deus deu. Toda a lei que Deus lança, Deus precisa de um anjo para ver se ela está sendo cumprida. Aí o que Deus faz? Deus coloca um anjo líder sobre os anjos. Para que um anjo precisa de líder? Porque esse anjo vai conferir se os outros estão cumprindo a ordem. E quando eles veem que não cumpre, acontece o quê? Eles estão vendo que aqueles anjos são os anjos das trevas. Aí Deus coloca o quê? O anjo para descer. E está lá, principado, potestade, tentando nos barrar nas regiões celestiais. Aonde que Lúcifer foi lançado? Nas regiões celestiais. Então o que ele fez? Ele foi tirado do céu, do terceiro céu, lançado sob a terra. Quer dizer, no segundo céu. Não foi na terra, foi sob a terra. A terra nem existia. Amém? Porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas
deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 2:2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, na onde? No ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que ele está querendo dizer? Que existe um príncipe das potestades que atua no ar. E esses daqui usam os que estão aqui na terra. Para quê? Para influenciar as pessoas, ó. Para quê? Para os filhos da desobediência. Os que não são cristãos. Olha que louco, irmão. Isso aqui é lindo. Não é verdade? Então está falando o quê? Olha o Daniel 10. Daniel capítulo 10. Daniel 10:12. Olha o que diz, ó. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, quer dizer, a oração. E eu vim por causa das tuas palavras. O anjo só vem por causa da oração, irmão. Por quê? Porque oração é uma ordem. E o anjo está para te servir. Quando você ora, dá uma ordem ao anjo, o anjo é enviado para o céu. E depois Deus manda ele de volta. Por quê? Por causa da tua oração. Deus responde a tua oração. Deus responde a ordem que você deu na terra. Por quê? Porque você dá ordem na terra e Deus responde no céu para trazer a resposta para você na terra. Amém? Então está falando que é o 13, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. O que está falando? Na Pérsia existia um príncipe. Existia o principado que dominava a Pérsia. Esse principado travou a resposta de Daniel. O que isso quer dizer? Antes de algo acontecer na terra, você já viu guerras entre países? Não tem país que perde? Sabe o que está acontecendo? No mundo espiritual, o principado dele perdeu. Então, primeiro derruba o principado no mundo espiritual, para depois ele ser derrubado na terra. Todas as vezes que o povo de Deus, de Israel, estava em desobediência, o que acontecia? O principado era derrubado e era colocado outro no lugar. Aí o principado da Babilônia começou a governar. Então o principado de Israel caía, que era responsável por Israel. Por quê? Porque é poderes, é força. Então isso que está acontecendo. Por que Davi ganhou de Golias? Sabe por quê? Porque Golias tinha um escudeiro. Sabe o que é o escudeiro? O escudeiro era um homem que ia na frente dele. Sabe por que ele não perdia a guerra? Porque o escudeiro lutava primeiro. Então o que aconteceu? O homem vinha contra Golias, o escudeiro ia, lutava contra ele primeiro, para depois Golias vir e vencer. Era fácil. Aí o que Davi fez? Davi entendeu, eu não vou vencer na carne, eu não vou vencer contra o sangue, eu não vou vencer lutando na carne, eu não vou vencer lutando contra o escudeiro. Eu preciso atingir o mundo espiritual, porque o escudeiro fala da terra, e Golias está falando do mundo espiritual. Então o que ele faz? Ele pega a pedra, porque ele precisa atingir primeiro Golias. Ó, eu preciso atingir primeiro o mundo espiritual. Quando alguém se levanta contra nós, o que a gente faz? Nós como pastores, nós vamos orar para Deus vencer a guerra no mundo espiritual primeiro, para depois a resposta vir na terra. Aí o que Golias faz? Golias vai, vem aqui lutar contra mim. Aí Davi fala, calma filho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou crente, eu não sou bobo. Davi pega as pedras. Aí ele faz o quê? Ele vê o escudeiro na frente. Tá o escudeiro lá parado esperando Davi para lutar. E Golias atrás. Aí ele fala assim, eu não vou lutar contra o escudeiro porque eu estou no nível baixo. Eu vou lutar no mundo espiritual, no alto. Aí o que ele faz? Ele lança a pedra direto em Golias. Porque ele não ia conseguir chegar em Golias, irmão. O escudeiro ia vir primeiro. Quando bate na testa de Golias, o que acontece? Golias cai. Aí sabe o que acontece? O escudeiro foge. Sabe o que está querendo dizer? Quando eu lanço no mundo espiritual a pedra, o que está embaixo foge. A perseguição de baixo
Foge, por quê? Porque eu venci o que está acima. E o que está acima é os demônios, as legiões de demônios atuando no mundo espiritual, usando aquela pessoa, como o texto diz aqui, ó, para usar aqueles que estão em desobediência. Então a pessoa se levanta contra você para derrubar você. Só que você faz o quê? Você não vai contra ela, bater nela, lutar contra ela, quebrar ela no pau. Você vai no mundo espiritual, você lança a pedra no mundo espiritual. Quando você derruba o gigante no mundo espiritual, aquele que está embaixo foge. Aquele que está embaixo é derrotado. E a Bíblia diz o quê? Que Davi lançou a pedra, derrubou o gigante, o maior. O escudeiro fugiu, o povo fugiu. Aí ele vem com a espada e corta a cabeça de Golias e vence a guerra para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Então acontece o quê? Venceu no mundo espiritual. Todas as guerras vão ser vencidas no mundo espiritual. Deus está dizendo o quê? A tua vitória eu já lancei no mundo espiritual. Você precisa orar. E quando você ora, você dá uma ordem a um anjo que está com você. Esse anjo sobe com a tua oração, que é o teu incenso, a tua adoração. Ele lança diante de Deus e acontece o quê? Deus respira e lança a Sheriná, a resposta. E esse anjo pega a resposta e lança sobre a terra. O seu anjo pega e vem descendo. No mundo espiritual tem uma barreira, principados, potestades, hostes e dominadores, que lutam contra nós para impedir a nossa vitória de passar. Aí quando a gente persiste aqui em oração, o que Deus faz? Deus envia socorro, Deus envia Miguel, o arcanjo, Deus envia os anjos de guerra, para quê? Para vencer a batalha e o seu anjo conseguir passar. Quando ele passa, ele vem com a resposta. E aí o que acontece? Em vez de você lutar aqui, ó, no âmbito natural, você está lutando no espiritual. E aquilo que é vencido no mundo espiritual já determina a vitória no mundo natural. Isso é o poder da oração, irmão. Todas as vezes que você se ajoelhar, você precisa orar. Porque a oração é a ordem aos anjos que estão ao teu derredor. Para quê? Para te trazerem a resposta. Isso é lindo demais, irmão. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Colossenses 2. Colossenses 2,14. Olha o que diz. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. O que está querendo dizer? O diabo tinha uma carta que era, você era propriedade dele. Você era escravo dele, porque você pecou. Uma promissória. Ele está dizendo aqui, ó, uma cédula. É isso que as pessoas, quando tinham escravo, elas tinham um contrato, elas tinham poder sobre aquilo ali. Aí ele está dizendo assim, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contra, quer dizer, isso era contra nós. E atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, quer dizer, ele pegou do diabo e cravou na cruz e disse assim, ó, agora eles são meus. Você não tem mais poder sobre ele. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O que ele está querendo dizer? Ele tem o poder de vencer os principados, as potestades, os hostes e domínios. E ele venceu. Quando ele morreu na cruz, ele pegou o poder e falou assim, ó, agora eu sou dono deles, vocês não têm mais poder contra eles. Por isso ele manda o anjo e os demônios são derrubados. Por quê? Porque ele tem o poder sobre principados, potestades, hostes e domínios. Por isso que Pilatos vai escrever assim, na cruz, rei dos judeus, em aramaico, hebraico e grego. Vai dizer, eu comprei os judeus, não é meu, eu sou rei. Aleluia, ele era o rei dos judeus, amém? Agora, abre em Romanos 8. Romanos 8, 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está querendo dizer, eu sou mais poderoso do que todos.
Vocês estão do lado daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele está acima de todos. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos. Já vou acabar, amém? Pode ir mais 20 minutos? Vocês aprenderam dos cavalos, amém? Como é que vocês vão dar ordem? Você não sabe nem quem que é que vocês vão dar ordem. Salmo 68, versículo 14. Ó. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Baçã, um monte elevado como o monte de Baçã. Por que saltastes, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, quer dizer, Deus mora lá. E o Senhor habitará nele eternamente, ó. 17. Os carros de Deus são 20 milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. O que está dizendo aqui? Por que eu li esse texto? Está dizendo no 17 o quê? Os carros de Deus são 20 milhares de milhares de milhares. Primeira coisa, está dizendo que Deus tem carros. Quando ele está dizendo de carros, ele está falando carros de guerra. Antigamente, o que o povo via? Ia com os carros de guerra, o cavalo na frente, o homem em cima dos carros e ia para a guerra. Então está dizendo que os carros de Deus são 20 milhares de milhares de milhares. Quando você faz essa conta, está dizendo o quê? São incontáveis. Os carros de Deus são incontáveis, irmão. Por isso que diz, ele é o Senhor da guerra, o Deus da guerra. Porque ele tem um exército maior que todos. Caiu 1/3, mas ficou 2. E esses 2 estão para servir Deus. Então, querendo dizer, Deus tem carros de cavalos, tem carros de guerras. Zacarias 6. 6:1. Lê aí. Zacarias 6:1. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. Agora eu vou ler o 2, ó. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados. Todos eram o quê? Olha como que é o mundo espiritual. Tem Bíblia que diz, tem outros textos que dizem que ele viu o anjo e o anjo era forte. Quer dizer, até isso são diferentes. Existem os anjos bombados e existem os outros que é mais ou menos. Por quê? Porque cada um tem a função. Quanto maior é a execução dele no mundo espiritual de guerra, mais forte ele tem que ser. Então quer dizer, por que diz anjos fortes? Por causa disso. Porque cada um tem uma função espiritual. Aí está dizendo aqui, ó, que o primeiro carro era de cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos, no quarto carro cavalos malhados. Todos eram fortes. Quer dizer, todo o exército era forte. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo. Isso aqui é Zacarias. Que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me: estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul, e os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante, quer dizer, na frente, para descorrerem a terra. E ele disse: ide, percorrei a terra. E percorreram a terra. E chamou-me e falou-me dizendo: eis que aqueles que saem para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Irmão, Deus usa cavalo, olha que loucura. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele usa cavalo. Quando ele vai para a guerra, quando ele quer que o negócio seja de guerra.
Sabe o que ele faz? Ele está falando aqui, ó, que ele mandou cavalos vermelhos, ele mandou cavalos pretos, ele mandou cavalos brancos e cavalo malhado. Aí ele diz assim, ó, o cavalo preto eu enviei para a terra do norte. E atrás dele, em seguida, eu enviei os cavalos brancos para a terra do norte. E o outro eu enviei para a terra do sul. Aí o restante do versículo vem um segredo. Sabe o que ele diz? Ele enviou os cavalos pretos de guerra fortes na frente. Para quê? Para quebrar a rebelião. E atrás dele, ele enviou os cavalos brancos. Por quê? Porque nos cavalos brancos está o espírito dele. Por que é enviado o espírito dele? Para trazer paz. Todas as vezes que há uma guerra, depois tem que haver paz. Já percebeu? Quando Israel luta contra alguém, faz uma guerra, aí depois todo mundo luta para trazer paz. Por quê? Porque precisa estabelecer a paz. Aí acontece o quê? Deus envia os cavalos pretos para guerrear contra a rebelião, e atrás ele envia os cavalos brancos. E aí ele revela no último versículo, ó, e chamou-me e falou-me dizendo, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E está dando um segredo da guerra. O que ele está dizendo? Eu envio primeiro meus cavalos pretos na terra do norte. Para guerrear, para lutar, para quebrar a rebelião. E aí sabe o que eu faço? Em seguida eu envio meus cavalos brancos. E com os meus cavalos brancos está o meu espírito. Por quê? Porque o espírito vai trazer a paz depois. Aqui está uma oração forte, irmão. Todas as vezes que você for orar, você pode usar esses anjos. Todas as vezes que alguém se levantar contra você, todas as vezes que a miséria estiver na tua vida, todas as vezes que a guerra no teu casamento, todas as vezes que a luta vier sobre a tua vida, sabe o que você tem que fazer? Você tem que usar os cavalos de Deus. Você tem que dar ordem ao mundo espiritual. Você tem que enviá-los para lutar. E você faz, sabe o quê? Primeiro você envia os cavalos pretos. Existe uma ordem, não é de qualquer jeito. Primeiro você envia o cavalo preto, porque ele vai guerrear por você. Ele vai lutar a sua guerra. Depois que você vencer a guerra, você envia os cavalos brancos. Para quê? Porque nele está o Espírito de Deus. E esse Espírito vai trazer a paz sobre aquele lugar. Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós precisamos orar, porque a oração é uma ordem. Nós precisamos orar dando a ordem aos anjos para guerrearem ao nosso favor. Por quê? Porque existem demônios que trabalham contra nós. Só que você vê esse demônio como? Dando chute nele? Não. Você envia anjos que também são espirituais para lutar com eles nas regiões celestiais. E você tem que saber os anjos que você envia. Aí você faz o quê? Você aprendeu que Deus tem cavalos dele. Que Deus tem um exército dele. E nós temos autoridade sobre o exército de Deus, sobre os anjos de Deus, para irem lutarem as nossas guerras. Irmão, a adoração tem tanto poder, a oração, o louvor. Você já parou para pensar como que Deus enviava o exército de Israel para lutar? Ele mandava primeiro a arca e os levitas adorando, velho. Sabe por que ele estava dizendo? Não são as suas forças que vai vencer a guerra. Não é você ir para a guerra que vai fazer ela ser vencida. É você colocar na frente a adoração. Por quê? Porque a adoração vai trazer a resposta de Deus. Vai enviar o mundo espiritual para vencer a guerra. E é tão forte isso que o povo estava apavorado na guerra, lembra? Aí o povo começa a orar, meu Deus, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí Deus fala, fique em paz, que eu vou mostrar tanto poder por causa da adoração de vocês, da oração de vocês, que eu não vou nem precisar que vocês lutem. Eu vou enviar o anjo. Olha o anjo manifestando. A Bíblia diz que o anjo desceu, velho. E venceu 185 mil assírios. E o anjo matou os homens. Na terra, na carne. O mundo espiritual agiu na terra. Agiu na carne. Sabe o que é isso? É milagre. Quando o mundo espiritual invade a carne. Invade a natureza humana. Isso se chama milagre. Por isso que ela toca e ela é curada.
Ela toca na orla de Jesus, ó, espiritual, o homem espiritual. Sabe por que ela toca na orla, irmão? Porque ela sabia que Jesus era um homem santo. Era um homem separado. E ela era imunda. Ela era imunda perante o povo. Por quê? Porque ela tinha uma doença. E ela sabia que ela não podia tocar nele. Porque toda pessoa imunda que tocasse em um homem santo fazia com que ele se tornasse imundo. Aí ela fala assim, ó, se eu apenas tocar, sabe o que ela está querendo dizer? A minha palavra vai trazer a minha vitória. E o meu reconhecimento de que ele é um homem santo. E se ele é um homem santo, eu não posso tocar nele, mas eu preciso da minha cura. Então sabe o que eu vou fazer? Eu não vou tocar nele para torná-lo impuro. Eu vou tocar só na orla, porque eu preciso do milagre. Irmão, o nível, meu Deus, o nível que aquela mulher chegou de entender que Cristo era santo, ao ponto dela dizer, eu não posso tocar nele porque eu estou impura. Mas se eu tocar só na orla, eu sei que o poder dele é tão grande que vai vir me curar. A palavra dela processou, a palavra dela liberou, e a honra dela liberou o milagre. Deus meu. Sabe o que é isso? Nós temos que orar. E quando nós honramos os homens de Deus, quando nós honramos aquele que Deus coloca superior a nós, sabe o que acontece? A bênção é liberada sobre a nossa vida. Tem gente que ora e não recebe, sabe por quê? Porque ele não honra. E quando a gente honra aquele que Deus colocou sobre nós, um homem santo de Deus, sabe o que acontece? Sai dele o poder, sem ele precisar falar. Tem gente que recebe bênção aqui, coisa que a gente nem orou, mas a honra dele no altar, de estar debaixo de uma autoridade, de ser fiel, de honrar dentro da casa dele sem falar mal, de honrar na onde ele anda sem falar mal, sabe o que acontece? Ele está reconhecendo que ali está um homem de Deus santo, e ele não pode tocar nele. Por quê? Porque quando eu toco em um ungido de Deus, quando eu falo mal dele, eu estou tocando nele. Eu estou tornando ele impuro. O que quer dizer? Aquilo que está nele não vai vir para a minha vida. Olha o poder que tem nisso. A gente está na igreja, dia após dia, ora e não recebe. Sabe por quê? Porque ele está tocando naquele que Deus colocou como homem de Deus na vida dele. Está falando mal. E sabe o que acontece? Aquele homem não é resposta mais para ele. Porque ele está tocando, ele está tornando impuro aquilo que Deus tornou santo. Mas quando eu honro, quando eu sou fiel àquele homem que Deus colocou na minha vida, sabe o que acontece? Eu não preciso tocar nele, não preciso falar mal dele. Só de honrar, o poder que está nele vai sair. Jesus para e fala assim, ó, para tudo, porque alguém me tocou. O povo fala, Jesus, está todo mundo tocando em você. Ele fala, não. Sabe por quê? Porque de mim saiu o poder. Tem um monte de gente tocando em mim, metendo pau em mim, falando mal de mim, não está aceitando o que eu estou pregando. Mas alguém me tocou, ó, só na orla. Alguém me honrou tanto que disse, eu não posso tocar nele. Eu só posso tocar na orla. Ela honrou Jesus no nível mais alto, ao ponto dele parar e falar assim, ó, não fui eu que liberei o poder, mas de mim saiu virtude. Esse é o poder da oração e da honra, irmão. Quando eu alio a minha oração com a honra a Deus, através dos homens que Deus coloca na minha vida, sabe o que acontece? O poder sai. A liberação do milagre, a liberação da bênção chega na minha vida. Isso é demais, irmão. Abacuque é o último texto. Não, vai em 2 Reis. Deixa o Abacuque para outro dia. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Isso aqui é Eliseu. Eliseu e seu servo. Ó. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com os cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte
estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de quem? De Eliseu. Meu Deus. E como desceram a ele, Eliseu orou a Deus e disse: fero, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiai-vos ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. O que está dizendo ali? Que os carros de Deus estavam lá. Para quê? Para servir a Eliseu, irmão. O servo chega apavorado e fala: meu Deus, está acontecendo uma coisa louca aqui, velho, meu Deus. Os caras vão matar a gente, porque ele tinha saído. Aí ele olha lá fora, um exército lotado de homens para matar eles. E volta apavorado. Aí sabe o que acontece? Eliseu fala assim: calma, filho. Fala: Senhor, abre o olho dele, porque é maior que está conosco. Aí a Bíblia diz, que Deus abre o olho do servo. E o servo olha muitos e muitos cavalos que estavam lá para servir a Eliseu. Foram enviados a ele. Cavalos e cavalos de fogo, carros de fogo, tudo no mundo espiritual. E aí Eliseu falou assim: a minha ordem é que vocês seguem todos eles. E eles cegaram e eles conseguiram passar sem ser mortos. Olha o mundo espiritual, irmão. O mundo espiritual está para nos servir. E nós precisamos usá-los. Todas as vezes que você for orar, você precisa dar ordem ao anjo para que ele busque as suas bênçãos que já foram liberadas. Já foram dadas por Cristo. Tudo que Deus nos deu já está em Cristo. Nós precisamos acessar. Como que a gente acessa? Orando e dando ordem ao anjo. O anjo vai e busca a nossa resposta. Como que a gente faz com que ela desça e vença a guerra? A gente luta no mundo espiritual, perseverando em oração. Quando existe uma guerra contra você, sabe o que você faz? Você tem o poder e a liberação para usar os cavalos de Deus e liberá-los para a guerra, os cavalos pretos. E depois você fala assim: e eu libero e dou ordem ao mundo espiritual para que os cavalos brancos, junto com o teu Espírito Santo, vão lá e derrame a sua paz. E essa guerra que está contra você na tua carne está sendo vencida no mundo espiritual. E aquilo que vem contra você na tua carne vai fugir da tua vida. E a vitória vai chegar na tua história. Você pode aplaudir ao Senhor? Se coloca de pé. Aleluia. Amém? Passou 20 minutos. Agora você vai fechar o olho e você vai orar. Agora nós vamos dar as ordens aos anjos, aos cavalos, amém? Para quê? Para que Deus responda a nossa oração. Você vai colocar o teu propósito no teu coração e você vai orar para que Deus derrame sobre a tua vida as bênçãos de Deus. Fecha seus olhos, Pai. Nós estamos aqui, Deus, reunidos nessa noite, em uma só fé, em uma só união. Nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos no poder dessa palavra, nós cremos no poder da oração e nós acreditamos, Pai, que o mundo espiritual está liberado para nos servir. O Senhor levantou os anjos de Deus, Pai, para nos servir, e nós damos ordem agora para os anjos de Deus que estão aqui agora, liberados para nos servir, Pai, que eles sejam enviados com seus cavalos pretos, Pai. Nós enviamos os anjos com cavalos pretos, Pai, para guerrear as nossas guerras, para lutar no mundo espiritual, para vencer a batalha do mundo espiritual, Pai, que estão nas regiões celestiais, tentando barrar, tentando travar as nossas bênçãos, todas as nossas bênçãos, Pai, que já estão liberadas no mundo espiritual. Nós damos ordem agora para que esses anjos com seus cavalos pretos sejam enviados para destruir, Pai, toda a rebelião, todos os demônios, principados, potestades,
hostes e domínios, ó Pai, que lutam contra nós, sejam destruídos agora, pelo poder do mundo espiritual, ó Pai, que o monte do Senhor se haja ao nosso favor, e esses anjos, ó Pai, guerreiem ao nosso favor, trazendo a nossa vitória. E nós enviamos agora os anjos com cavalo preto, ó Pai, junto com o Teu Espírito, os anjos de cavalo branco, ó Pai, para trazer a paz, para trazer a resolução no casamento, no ministério, na vida financeira, na empresa, com os filhos, ó Pai. Nós damos ordem agora para que eles trabalhem ao nosso favor, e nós acreditamos, ó Pai, que o nosso milagre, que a provisão do céu, que as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre nós e chegarão na nossa mão. O Senhor vai mover corações, ó Pai, para trazer as riquezas na nossa mão. O Senhor vai mover corações para trazer a provisão que nós precisamos nessa igreja, a provisão que nós precisamos nesse altar. O Senhor vai mover corações de homens, corações de mulheres, corações de pessoas, de crentes, de não crentes, para trazer os recursos, todos os recursos necessários para a construção da nossa igreja, para a provisão da nossa casa, para o sustento da nossa vida, para trazer um milagre sobre a nossa casa. O Senhor envia agora, e eles tragam para nós tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Nós acreditamos e cremos nessa palavra. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode dar um grito de vitória e dizer: eu creio nessa palavra, e ela terá efeito na minha vida, na minha casa e na minha família. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, irmão, que bênção, hein? Em nome de Jesus. Vamos encerrar, mas eu quero contar um testemunho aqui, 2 minutos, pode ser, em nome de Jesus? Não sei se vocês perceberam tempo atrás aí, Deus usou a pastora Tainá para poder profetizar na vida do nosso irmão Jefferson, que ele veio aqui e Deus falou assim para ele assim, ó: você ainda está vivo porque você honrou o meu servo. Você lembra? Porque ele foi lá e reformou minha casa, sem cobrar nem um centavo. Então, quer dizer, ele fez o que a mulher do fluxo de sangue fez. Ele me honrou. E sem eu falar nada, né? Deus foi lá e livrou ele da morte. Então, gente, isso acontece todo dia. E a gente não presta atenção. Não é? Então, em nome de Jesus, feche os olhos e vamos agradecer. Primeiro fala assim comigo: Senhor Jesus, abençoa mais e mais o pastor Vinícius. Guarda ele. Livra, Pai, de toda armadilha de Satanás. Envia o anjo que trabalha em favor dele, livrar ele de todo mal. Os anjos de cavalo preto guerreia em favor dele, nas guerras dele, que vem contra ele. E em seguida envia os anjos de cavalo branco para trazer paz com o teu espírito em toda a vida dele e a caminhada dele, e que as portas dos céus está aberta em favor dele, em tudo que ele precisa nessa terra: dinheiro, paz, fama, alegria, saúde e muitas bênçãos, em o nome de Jesus. Fala bem e aplaude Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Agora fala assim, ó: Senhor Jesus, envia os anjos que trabalham a meu favor para me levar para casa, me guardar, e ao chegar em casa, a minha bênção já esteja lá. Eu creio na sua palavra, no nome de Jesus. Fala amém, aplaude Jesus Cristo, glorifica a Deus e amém em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Valeu a pena ou não valeu? Só uma perguntinha terrena: valia R$100? Né? Muito mais, né? Em nome de Jesus. Então, vamos ter mais seminários, viu? Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Não perca, gente. Olha o quanto a gente cresceu hoje.
Começa a pôr em prática isso aí que nós aprendemos aqui, para você ver como que as coisas mudam. Amém? Então Deus abençoe vocês, parabéns, tá bom? Obrigado pela sua fidelidade, pelas vocês honrarem o nosso trabalho aqui, em nome de Jesus Cristo, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai retribuir isso aí em muita vitória para cada um de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus, vão em paz. Aleluia.